Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo Tonin e nós vamos começar agora o capítulo 2. O capítulo 2 ele vai tratar das ferramentas de esboço. Nós temos aqui na tela gráfica, na área gráfica, duas regiões. A primeira região, formada por esboços simples, com uma linha, um arco, um retângulo e um círculo. E aqui do lado direito, um esboço formado pela combinação desses elementos. Existem dois tipos de recursos 3D, os recursos de esboço e os recursos aplicados. Eu vou utilizar duas dessas figuras geométricas para explicar a diferença entre esses dois recursos. Os recursos de esboço são aqueles que dependem de um esboço para serem executados. Eu vou executar aqui um ressalto extrusão nesse círculo e nesse retângulo. E vou dar um OK para confirmar. Então, esse recurso ressalto base extrudado, ele depende dos esboços para ser executado. Os recursos aplicados não precisam de esboços, mas sim do modelo 3D pronto, o modelo sólido. Vamos aplicar um desses recursos, que é o filete. E vamos aplicar o filete aqui nessa aresta. Vamos aplicar um filete de 5 mm e vamos dar um OK. E vamos aplicar um outro recurso aplicado, que não depende do esboço, e sim do modelo sólido, que é o chanfro. Vamos aplicar um chanfro em todas as arestas dessa face. E damos um OK. Vimos então a diferença entre esses dois tipos de recursos 3D. A partir de agora vamos conhecer as ferramentas de esboço mais comuns, começando pela mais simples, que é a linha. Então clica aqui no ícone novo, nova peça, OK. Para criar um esboço devemos sempre escolher um plano. O SolidWorks, por padrão, nos fornece 3 planos iniciais: o plano frontal, o plano superior e o plano direito. Eles podem ser renomeados se você assim o desejar. Então o plano frontal, ele pode ser renomeado para o plano XY. O plano superior, ele pode ser renomeado para o plano XZ. E o plano direito pode ser renomeado para o plano ZY. Eu aqui vou deixar como padrão, então aqui é o plano frontal. E vou escolher esse plano frontal para começar a desenhar a minha linha. Então, eu clico em plano frontal, espero surgir esse menu flutuante e clico em esboço. Clique na ferramenta linha e clique em qualquer lugar da área gráfica para fixar essa minha linha. Perceba que uma linha surge e ao lado da linha tem a forma de um lápis, mostrando que estamos desenhando uma linha. O formato do mouse muda também quando estamos desenhando com outras entidades geométricas. Vá clicando em várias posições da área gráfica para ir fixando a linha. Para sair do comando linha, clique 2 vezes no ESC. Para apagar uma linha, a gente pode selecionar a linha e dar um del. Se nós quisermos apagar mais linhas de uma vez, podemos fazer de duas opções, duas formas. A seleção da esquerda para a direita. Então, todas as linhas devem estar dentro desse retângulo para serem selecionadas. Uma vez selecionadas, pode dar um del. E a outra forma de seleção é da direita para a esquerda. Aqui, quando o retângulo cruzar a linha, não precisa englobar totalmente a linha. Cruzando a linha, ela já é selecionada. E podemos dar um del. Vamos apagar então todas essas linhas feitas anteriormente. Vamos falar agora dos retângulos. Existem 5 métodos para se construir um retângulo. Clique aqui nessa seta e você vai ver quais são os 5 métodos para fazer isso. Vamos fazer cada um deles. Vamos fazer primeiro o retângulo de canto.
Aqui o SolidWorks ele dá uma dica dos pontos que você deve pegar para fazer o retângulo. Então aqui é só selecionar os dois cantos para desenhar o retângulo. Vamos desenhar a próxima opção, que é um retângulo de ponto central. Então o ponto central puxa para formar o retângulo. Temos o retângulo com canto em 3 pontos. O primeiro canto, segundo canto e o terceiro canto. A próxima opção é um retângulo central com 3 pontos. O ponto central, o segundo ponto e aí o terceiro ponto para formar o retângulo. E o terceiro é o paralelogramo. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Dou um ESC para sair do comando retângulo e aqui nós temos então os 5 métodos para se construir um retângulo. Apague todos. Vamos agora ver como fazer círculos e arcos. Para se fazer círculos, existem 2 métodos. O mais usado é o círculo com um ponto central e o outro ponto representando o raio. Clique para definir o ponto central, mais um clique para definir o raio. O segundo método consiste em entrar com 3 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. Vamos fazer agora arcos. Temos 3 formas de se fazer arcos. O primeiro deles é o arco com um ponto central. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Podemos fazer ainda um arco, na continuação do que a gente fez aí anteriormente, um arco tangente ao outro arco. Mais uma vez. A outra forma de se desenhar um arco é um arco de 3 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto e o raio desse arco. Vamos apagar todos esses elementos. Existe uma forma rápida de se construir um arco depois de uma linha. Vamos ver. Clique no comando linha, crie a linha, vá um pouquinho para frente com o mouse e depois retorne ao último ponto da linha. Perceba que um círculo aparece e aí você está pronto para desenhar o arco. E aí continua-se fazendo a linha. Mais uma vez, mouse para frente, volta, e aí podemos fazer o arco. Mais uma vez, mouse para frente, volta, fizemos o arco. Podemos apagar todas as linhas. Ao criar as entidades geométricas, o SolidWorks, por padrão, coloca relações automáticas nessas entidades. Essas relações são usadas para indicar que a entidade geométrica foi construída na forma horizontal, na forma vertical, ou as linhas são colineares, paralelas e assim por diante. Para mostrar isso, vamos habilitar aqui em Exibir, Ocultar e Exibir as relações de esboço. Vamos criar uma linha. Ao criar uma linha, perceba que surge ali um íconezinho em amarelo dizendo que a nossa linha está sendo construída exatamente na horizontal. Pode dar um clique, dar um ESC. Vamos fazer uma outra linha, só que agora essa linha ela vai estar na vertical. Dá um ESC. Se eu tentar mover essa linha, eu não consigo mover porque tem uma relação de horizontalidade nessa linha. E aqui também, se eu tentar mover essa linha, ela não vai sair da posição vertical.
Vou criar algumas outras relações. Percebam aqui que essas duas linhas estão perpendiculares entre si. Para mim saber quais são as linhas que participam dessa relação, é só passar o mouse aqui no ícone em azul e ele mostra quais são as linhas que têm essas relações. Se você quiser suprimir temporariamente as relações automáticas, pressione e segure sempre a tecla Ctrl enquanto cria a entidade geométrica. Por exemplo, eu vou criar essa minha linha, mas não quero que ela crie essa relação automática de horizontalidade. Então, clico na tecla Ctrl e a relação some. Quando eu solto, a relação volta. Podemos adicionar relações geométricas de forma manual, de acordo com a nossa necessidade. Isso é muito importante na hora de fazermos o modelo. Vamos criar uma linha inclinada, qualquer. Ao clicar na linha, nós podemos adicionar algumas relações a essa linha. Nesse caso, podemos adicionar uma relação horizontal, vertical ou fixar essa linha. Eu vou adicionar uma relação horizontal. Vou fazer mais um outro exemplo. Vou clicar uma outra linha inclinada nesse sentido. Dou um ESC. E vou dizer agora que essa linha e essa linha devem ser perpendiculares entre si. Clico na linha, deixo o Ctrl pressionado e digo que essas linhas são perpendiculares entre si. Se eu quiser mover a linha, eu posso, mas ela será sempre perpendicular a essa. Vou fazer uma linha e vou fazer um arco de 3 pontos. Qualquer. Vou aplicar uma relação de tangência, essa linha, o Ctrl pressionado e esse arco devem ser tangentes. E a relação é criada. Se eu quiser mover a linha, ela sempre vai ser tangente ao arco. Para retirar uma relação é bem simples. Clica com o botão direito do mouse no ícone da relação e excluir. Tirei então a relação de perpendicularidade entre as linhas. Então essa linha então está solta. Vou tirar aqui a relação de tangência e essa linha já não é mais tangente ao meu arco. Vou criar uma outra relação. Daqui para cá. Vou dizer que essa linha, Ctrl pressionado, e essa linha são paralelas. Confirmo e percebo então a relação. Vou apagar. Quando criamos entidades geométricas como linhas e círculos, vou fazer aqui um círculo, existe sempre um número que aparece representando o valor do raio que nós estamos fazendo desse círculo. Clique em qualquer lugar para adicionar o círculo e quando criamos uma linha, aparece um número aí que representa o comprimento da linha que nós estamos fazendo. Pode fixar a linha na área gráfica. Então temos um círculo e temos uma linha. Mas esse círculo ele não tem uma dimensão, ou seja, não tem um raio, não tem um diâmetro fixo e essa linha não tem um comprimento fixo. Para adicionar dimensões a essas entidades, a gente tem que criar uma cota. Para fazer isso, a gente usa esse comando aqui, o dimensão inteligente. Clica nele, o ícone já muda para um ícone de cota. Para cotar a linha, eu clico na linha, jogo a cota para cima, dou mais um clique para fixar a cota. Automaticamente me abre essa caixa de diálogos de cotagem. Eu posso colocar aqui então o valor do comprimento da minha linha. Vou colocar aqui 30 milímetros.
Vou cotar o círculo, então eu clico na linha do círculo, clico para fora para fixar a cota e coloco um valor aqui do diâmetro do meu círculo, 35 milímetros, por exemplo. Eu posso clicar e arrastar minha cota para posicionar onde eu quiser. Se eu quiser fazer uma modificação na minha cota, é tranquilo também. Dá 2 cliques na cota e altero então o valor da minha cota, do meu comprimento da minha linha. E assim para o diâmetro do círculo. Vamos apagar o que a gente fez aqui. Vamos criar uma linha inclinada. E vamos colocar 2 cotas. Clica em dimensão inteligente e clique na linha. Eu posso ter essa cota inclinada ou posso ter uma cota horizontal ou uma cota vertical. Se eu levar o meu mouse para a horizontal, eu tenho essa cota aqui na vertical. Confirmo. Se eu clico na linha e arrasto para baixo, eu tenho a cota horizontal. Confirmo. Posso alterar o valor da cota, colocar 30, e aqui eu coloco então 18. Saio do comando cotagem e apago. Vou fazer agora uma linha inclinada e uma linha horizontal. Quero mostrar para vocês aqui como cotar um ângulo. Clica em dimensão inteligente, clica numa linha e clica na outra linha. Então, o ângulo entre essas duas linhas é mostrado. Clique para fixar a cota e aqui você pode colocar então o valor do ângulo que você quiser. Você pode cotar ainda a distância entre 2 pontos. Então aqui você clica no ponto, clica no outro ponto e você tem a distância entre esses 2 pontos aí. Então é bem tranquilo cotar com o SolidWorks. No SolidWorks a cota é que controla o tamanho da entidade que você está construindo e isso é muito legal, muito importante e agiliza bastante o processo de criação do modelo. Vou mostrar aqui um outro exemplo. Vou criar um círculo e vou criar uma linha. Vou fazer uma cota do centro do círculo até a linha. Aqui 10. Vamos imaginar agora que eu queira mudar essa cota do centro do círculo para o quadrante. Clico aqui nessa ponta da cota e arrasto até o quadrante e solto. Então agora eu tenho a cotagem do quadrante até a linha. Se eu quiser voltar, clico na cota, clico aqui e arrasto até o centro. Para apagar uma dimensão, é bem tranquilo, só clico sobre ela e dou um del.